Boa noite, meus amigos. Irmãos, esse é o quarto vídeo que eu estou fazendo a respeito de um estudo dos livros da Bíblia, né? Eu gosto de deixar sempre claro que isso aqui não é um material propriamente para estudo. Isso aqui é para facilitar as pessoas que estão começando a elaborar os primeiros esboços, né? E ter um entendimento de um pouquinho maior de cada livro da Bíblia. Para saber quem foi o autor do livro, quando foi escrito, onde foi escrito, por quê, e no final de cada livro eu vou falar por cima a que se refere cada livro, mas dá uma olhada aqui, quem escreveu, quando, onde, por quê, estuda na Bíblia, prepara teu esboço, o teu sermão baseado na palavra de Deus. Então, vamos falar nesse vídeo sobre o 16º livro da Bíblia, né? O livro de Neemias, que é o 16º do Antigo Testamento. O seu autor não é revelado propriamente quem é o autor, mas as tradições judaicas e cristãs reconhecem como que Esdras tenha sido o autor deste livro, né? Ele foi escrito em Jerusalém, em média de 445 a 420 anos antes de Cristo. Neemias, ele era um hebreu da Pérsia, que quando ele escutou que o templo de Jerusalém estava sendo reconstruído, ele acabou construindo um muro para salvar sua cidade e, por fim, ele acabou se tornando governador. Jeremias, ele retorna a apostasia quando Neemias saiu por um determinado tempo. Ele retornou 12 anos atrás, viu as paredes fortes, porém as pessoas fracas, né? Então ele não mediu esforços para ensinar seu povo sobre moral, né? Por fim, ele restabeleceu a verdadeira adoração através de oração e ao encorajar as pessoas à revitalização através da leitura e da adesão da palavra de Deus. Eu estou dando uma pincelada por cima de cada livro, né? Apenas para vocês terem noção de quem escreveu, quando, onde, porquê, mas estuda na Bíblia. No final de todos esses vídeos que eu vou fazer, quando eu terminar o Apocalipse, eu vou deixar um link com material ainda mais sólido, mais concreto, para quem quiser imprimir, né? Que aí vai falar sobre Mateus. Dá uma olhadinha ali, ó, quem escreveu, onde foi escrito. Em alguns vídeos eu vou falar sobre os costumes e tradições de algumas localidades, que assim a gente entende assim de uma forma mais correta o porquê de muitas coisas. Vamos falar agora sobre o livro de Esther, que foi o 17º livro. O livro de Esther, né, o 17º livro do Velho Testamento, ele também não aponta diretamente quem é o seu autor, né? Mas as tradições mais populares apontam Mordecai, um personagem muito importante do livro de Esther, também conhecido por Mardoqueu, né? Esdras e Neemias também, que também tinha um bom conhecimento dos costumes persas. Ele foi escrito em Suzã e Elão, por volta de 460 a 350 anos antes de Cristo, né? A finalidade do livro de Esther é mostrar a providência de Deus, especialmente no que diz respeito ao seu povo escolhido, Israel. Esse livro registra a instituição da festa de Purim e a obrigação de sua observação permanente. Esse livro era lido durante essa festa para comemorar a grande libertação da nação judaica causada por Deus através de Esther. Esse ritual é mantido pelos judeus até os dias atuais em lerem o livro de Esther durante Purim. Vamos então ao 18º livro. 18º livro, que é o grande Jó. 18º livro do Velho Testamento, o livro de Jó. É uma história incrível, né? Jó, os candidatos mais prováveis de sua autoria seriam Jó, Moisés e Salomão, né? Mas para saber a data precisa da sua escrita, a gente precisaria saber exatamente quem foi
o seu autor, né? Por exemplo, se foi Moisés, né, a data provavelmente seria em torno de 1440 anos antes de Cristo. Caso tenha sido Salomão, foi em média de 950 anos antes de Cristo. Então não se sabe ao certo, teria que saber exatamente quem foi o autor para ter como base o período que ele foi escrito, né? O livro de Jó, ele narra, na verdade, um conflito cósmico que aconteceu de Deus com Satanás. E todas as coisas que Jó passou, mesmo sem merecer, aconteceram com a permissão de Deus. E Deus mais uma vez mostrou a sua fidelidade e que ele se faz presente o tempo todo na vida dos seus. Jó entendeu o porquê de tudo aquilo. E ele mesmo fala lá no final do livro dele, lá pelo capítulo 41, mais ou menos, eu não me lembro ao certo, que ele fala que antes eu o conhecia apenas de ouvir falar, porque tudo que ele pregava como base, testemunho de terceiros. Como eu vou falar que Jesus liberta, se eu nunca um dia tive aprisionado? Como eu vou falar que Jesus restaura, ressuscita? Eu mesmo fiquei morto mais de 30 minutos, morte cerebral, tive o meu velório pago e o teimoso acordou. Então, muitas vezes a gente passa por coisas para que a gente seja um testemunho vivo, para engrandecer o nome de Deus. Então vamos agora para o 19º livro da Bíblia. O 19º livro da Bíblia, que é o livro de Salmos. Né? O livro de Salmos existe inúmeros autores. Davi, por exemplo, ele foi autor em 73 casos. Salmos 50, 73, 83, a probabilidade que a autoria seria da família de Asaf. Capítulo 72, 127 já é atribuído a Salomão. Também teve como autores os filhos de Coré, Emã. Salmo 89 é atribuído a Etã. Enfim, são inúmeros autores. Foram séculos e séculos o período de sua escrita. E um dos períodos que eu achei nos meus estudos passou em média de 586 a 538 anos antes de Cristo. O livro de Salmos é uma coleção de orações, de poemas, de hinos. Boa parte desse livro, ele relata Davi e sua intimidade para com Deus. Então vamos para o 20º livro e o último livro que eu vou falar nesse vídeo, que é o livro de Provérbios. 20º livro, o livro de Provérbios, o 20º livro do Velho Testamento. O rei Salomão é o autor deste livro. Foi escrito em média de 900 anos antes de Cristo. Ele falar sobre o livro de Provérbios é um pouco difícil porque ele praticamente não há personagens. Salomão pediu a Deus sabedoria, né, para governar o seu povo, e através desse livro ele nos ensina como proceder em situações ao qual todos nós passamos no nosso dia a dia. No dia que a gente entender, colocar esse livro no nosso coração e praticá-lo, olha, eu mudo meu nome. Se a tua vida, a minha vida não for totalmente transformada, próspera e de uma grande intimidade com Deus. Assim eu termino este vídeo. Espero que tenham gostado. Quiserem comentar, curtir, compartilhar, façam, quiserem tirar alguma dúvida, eu podendo ajudar com o maior prazer, eu vou buscar ao máximo esclarecer as dúvidas de vocês e vamos juntos estudar um pouquinho mais e colocar em prática a palavra de Deus em nossa vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.